A Jaqueline foi orientada por um professor nosso que é muito especial, e o livro é dela, a obra é dela, mas a orientação dele foi valiosa. Eu achei que daria para ela um sentimento gostoso e extra de segurança ter o orientador aí do lado. Professor Dr. João Batista Borges Pereira, que é um homem que tem se dedicado a exatamente o tipo de estudo na antropologia que esclarece e nos permite entender melhor o campo religioso. Queridos, a ideia é bem simples, eu não vou gastar tempo. Nós temos dois autores que contribuem para a tradição reformada. Ontem à noite eu falei sobre o fato de que a reforma protestante é aquele movimento de volta para as fontes. Hoje, traduzindo uma entrevista para a rádio do Dr. Carl Beckwith, na explicação dele, na explanação, quando foi perguntado a ele qual é a relevância de algo como o Refo 500, por que a reforma seria importante para as pessoas hoje, a mesma ênfase surgiu. Ele disse, é importante para aqueles que são do campo reformado e para outros que são do campo protestante, mas num sentido mais amplo, dentro do acampamento reformado também, porque ela aponta para as Escrituras, para a centralidade das Escrituras. Os dois livros e os dois autores tratam de diferentes aspectos da tradição e da história cultural, da história das ideias, aqui em um sentido, olhando para o que acontece no desenvolvimento de um protestantismo brasileiro, ou melhor, um protestantismo de sementes importadas que se plantam aqui numa terra especial, e, ao mesmo tempo, o estudo e a discussão do desenvolvimento do pensamento cristão na história da Igreja. O tema em comum é esse: a crença de que a história do povo de Deus não é meramente uma sucessão de eventos ou uma crônica. Tem um laço que amarra as coisas. Esse laço é a relação de um povo com o seu Deus, e para nós protestantes, especialmente os reformados, de um povo com o seu Deus e do livro no qual esse Deus se revela e se manifesta. O nosso parabéns e o privilégio e a honra é nossa, como Mackenzie, de receber vocês dois nessa noite para esse lançamento e esse momento importante. Que Deus os abençoe. Tá bom. Gostaria de agradecer o fato de poder lançar a minha obra aqui nessa casa. Para mim é uma grande honra. Mesmo eu tendo estudado tão pouco aqui, eu fiz o curso de validação, mas como a gente aprende aqui, uma vez mackenzista, sempre mackenzista, não é isso? Então, para mim é um privilégio estar aqui. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo Dr. Alderi. Ele ajudou a nossa editora e a mim também na parte de revisão técnica. Obviamente, erros e imprecisões não incidem sobre a ajuda que ele ofereceu para mim, mas para mim eu gostaria de agradecer o gesto dele, o gesto bondoso de poder nos ajudar aí com a correção e as provas do livro. Eu ofereço esse livro à Igreja Evangélica não como algo inovador, não é nenhuma obra nova sobre a história da Igreja, nenhum novo olhar sobre a história da Igreja. O meu alvo é um pouco mais simples, é oferecer, de fato, material para ser usado em sala de aula, onde professor e aluno possam ter um aporte comum, de forma a ele ter uma visão panorâmica da história da Igreja, um pouco mais sintética, mas também com recursos de mapas e tabelas e diagramas que possam iluminar os textos apresentados. Algo que eu tentei fazer também foi oferecer uma bibliografia atualizada em língua portuguesa, tanto de Brasil como de Portugal, de livros importantes sobre os vários aspectos da história do cristianismo, as várias etapas da história do cristianismo. E algo um pouco diferente que tentei oferecer no livro foi um diálogo com a sétima arte, com o cinema, filmes e documentários. Então, para cada sessão do livro, eu tenho tentado oferecer um resumo de filmes e documentários importantes ligados aos temas
da história da cristandade, do desenvolvimento histórico da igreja, e tentando avaliá-los e classificá-los, isto é, o que é um filme-mito, um documentário, uma biografia histórica, uma reconstrução histórica, etc. e tal, e dando alguma cotação, avaliação, indicando o tipo de base na história que determinado filme tem e talvez como você pode usá-lo em sala de aula ou para fomentar algum tipo de debate quanto ao que está sendo estudado dentro daquele tema da história. Um ponto assim alguns capítulos que eu nutro bastante carinho aqui nessa obra, especialmente sobre a igreja em Portugal. Meu pai nasceu em Portugal, de certa forma eu cheguei à fé cristã pelo testemunho de meu pai, o único cristão numa família portuguesa do norte, daquela terra bem tradicional, bem católica tradicional, então, de certa forma, pagando os meus respeitos a meu pai, então, em alguma medida, interagindo com a história do catolicismo em Portugal, o papel do Portugal nas grandes navegações e também o impacto, ou melhor, a forma como a reforma foi abortada em Portugal e tentando mapear um pouco da conexão escocesa com George Buchanan no trabalho de tentativa de reformar a igreja em Portugal, tentando destacar um pouco Damião de Góes e Gil Vicente, que era simpático aí à reforma protestante também. Uma outra área que é interessante, que eu julgo interessante também dessa obra, é a tentativa de mapear o crescimento do cristianismo no sul global, que talvez seja o fenômeno mais importante aí do final do século XX, começo do século XXI. Ainda que o cristianismo esteja em declínio em países como Espanha, a França, Itália, Portugal, Inglaterra, países tradicionalmente cristãos e ou protestantes, do outro lado, esse declínio é compensado pelo espantoso, pelo espetacular crescimento do cristianismo na América do Sul, na África e na Ásia. Então, eu estou tentando dar algum tipo de atenção a esse crescimento e dando algumas pistas de avaliação para esse crescimento também. E outra área que eu julgo importante, que é pouco tratado em nossos manuais de história da igreja, geralmente mais focados na cultura mais anglo-saxã, é o impacto do cristianismo na queda do comunismo na década de 80. Então, há uma sessão em que eu estou tentando interagir, principalmente com o impacto da Igreja Católica na Polônia, em 1980, 89, da Igreja Reformada Húngara na Romênia, como ela ajudou a minar o regime comunista ali do Nicolau Ceausescu, e principalmente na Alemanha, que é um caso muito interessante. Geralmente a gente conecta a Alemanha com 2 guerras mundiais, mas a única revolução pacífica ocorrida no século XX e de completo sucesso é a Revolução Alemã, quando o muro cai em novembro de 1989. Essa revolução começou com reuniões de oração na igreja de São Nicolau, em Leipzig. Uma reunião de oração que começou com 5 ou 6 pessoas, e às vésperas da queda do muro, contava 70 mil pessoas se reunindo para orar e pedindo o fim daquele regime. Então, eu tento mapear um pouco esse dado importante da história da igreja. Isso não tem chegado aqui no Brasil, a gente tem mais dificuldade de acesso à literatura alemã, mas isso é tão impactante na Alemanha que alguns autores têm chamado isso de a Revolução Protestante, dada a importância de pastores, especialmente luteranos, na mudança que ocorreu na Alemanha na década de 80. Então, mais uma vez, agradeço a honra de estar aqui e minha oração é que, de alguma forma, Deus abençoe o uso dessa obra, ela seja importante especialmente para os seminários, para as faculdades teológicas. Eu gostaria de, muito rapidamente, destacar alguns irmãos de Edições Vida Nova que estão aqui. Por favor, pessoal, fique de pé aí, bem rapidinho, só para o pessoal ver. É parte da nossa equipe de Edições Vida Nova, uma editora com mais de 50 anos aqui no país. Obrigado, gente. O Gruba está ali, que tem servido lá na livraria também, mas, de certa forma, se há algum mérito também no livro, é parte dessa turma aí que está trabalhando e servindo, e é parte também desse ministério que Vida Nova tem desempenhado aqui no país. Meu querido amigo e irmão Franklin, nós saudamos você pelo livro, o nosso aplauso. E agora com vocês, a nossa autora, Jaqueline de Souza. Boa noite. Eu gostaria de saudar a todos os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo
pela TV Mackenzie, na pessoa do nosso excelentíssimo chanceler, e eu gostaria apenas de ler algumas breves palavras. Em 1973, Franz Leonhard Schalkwijk chegou ao Brasil para lecionar História da Igreja no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Instigado por seus alunos a pesquisar a atuação da Igreja Reformada Holandesa no Nordeste, resolve pesquisar. E em 1986, ano em que eu nasci, lança o clássico, a obra magna sobre o tema Igreja e Estado no Brasil holandês. 40 anos depois de sua chegada ao Recife, a editora Mackenzie publica uma dissertação de mestrado de uma nordestina obstinada a escrever o outro lado da história, o lado brasileiro. A primeira igreja protestante do Brasil, a Igreja Reformada Potiguara, 1625-1692, que está sendo lançado no mês da Reforma, em um evento que pretende discutir e comemorar a herança de nossos quase 500 anos. Toda esta simbologia é evocada para chamar a atenção para as contribuições desta obra. Enxergar o Brasil como um país estratégico para a reforma é revolucionário. Nosso país não só tem uma grande herança reformada, mas também viu em seu solo os primeiros nativo-americanos a viverem e interpretarem essa fé. Esta visão lança uma nova luz no olhar historiográfico protestante, pois desfoca o olhar do mito fundador das igrejas reformadas brasileiras, do sangue dos mártires franceses, que por Calvino ter dialogado com eles, parece legitimar com mais vigor nossa história, para a visão da brasilidade reformada, já que tivemos uma igreja nativa em nosso país. Como cristã, eu acredito que Deus moveu toda uma nação para alcançar seus escolhidos no sertão nordestino. Sinto-me muito orgulhosa de ser descendente deles, como todo nordestino é, e pelo Senhor ter escolhido fazer deles a sua primeira igreja nativa nas Américas. A escória de uma sociedade que gosta de ser branca e aristocrática, o índio nordestino. A história cria identidades, e se identificar com eles será difícil de engolir, infelizmente, para a parcela considerável dos protestantes brasileiros, porque eles são a prova histórica que sim, é possível ser reformado e brasileiro. Como historiadora, sei o que fiz e a significância desta obra. Espero que ela seja um incentivo para a igreja brasileira se orgulhar de ser brasileira, para nos aproximarmos cada vez mais da teologia cristã reformada vinda direta da fonte, e não das diluições, como diria Emílio Leonardo. E como presbiteriana, sou uma ferrenha defensora que minha igreja honre seu nome, cada vez mais cristã acima de tudo, cada vez mais reformada e cada vez mais brasileira. Digo isto porque vim de uma região de um povo orgulhoso de suas origens, de sua história, de suas tradições e de seus costumes. Para encerrar minhas palavras, dedico este momento à memória dos índios potiguara e às nações indígenas do Brasil, dos holandeses do século XVII e a atual Igreja Reformada Holandesa, a Igreja Nordestina e o povo nordestino em geral, representados na memória de Dom Robinson Cavalcante, o amado bispo de Recife e Olinda, que entendeu como ninguém o sonho dos potiguaras reformados, um país livre do pecado e da injustiça social. A toda a comunidade mackenzista, na pessoa do meu mestre, Dr. João Batista Borges Pereira, aos meus alunos, aos meus amigos, aos meus familiares e a todo o povo de Iguatu, no Ceará, que estão assistindo aqui nesse momento, e particularmente a minha amada igreja, a Igreja Presbiteriana de Iguatu, na pessoa de seu pastor, o reverendo Edson Márcio Lima do Carmo. Muito obrigada e boa noite. Querida Jaqueline, minha irmã, você já recebeu aí a saudação dos aplausos gratuitamente, não precisei nem pedir. Que Deus te abençoe ricamente. Professor, gostaria de falar alguma coisa? Eu não tenho simplesmente para falar, mas de qualquer maneira é um prazer falar. Boa noite a todos. E eu quero cumprimentar especialmente
reverendo Davi, chanceler aqui da Mackenzie, pelo empenho dele na parte editorial deste trabalho, e de outros do Marconi também, que aí vem, que foi me orientando. Eu queria só dizer o seguinte, a Jaqueline vai testemunhar tranquilamente isto. Quando eu a examinei para ingressar no vestibular, para ingressar no curso de Ciências da Religião, mestrado, ela veio, entregou-me o currículo, aliás, havia o currículo já para examinar, já chegou, eu li o projeto, comentei sobre o projeto, aí eu lhe fiz uma pergunta embaraçosa, aparentemente. Eu disse, ô Jaqueline, tudo bem, o seu projeto merece consideração, vamos discutir melhor isso aqui. Agora, você colocou aqui um item que não tem significado para um exame de seleção. Você diz aqui que você é líder ou joga num quadro de basquete da sua cidade. Eu falei, não tem relevância nenhuma para você ingressar no Mackenzie. Mas, de qualquer maneira, despertou minha curiosidade. Antes que eu comentasse, ela já adiantou, porque ele é muito lépida antes de adiantar na conversa, disse para mim assim, já sei, professor, o senhor está pensando o seguinte, como é que ela tão baixinha pode ser jogadora de basquete? Falei, foi exatamente isso que eu pensei. Ela me disse, então, eu vou lhe dizer o seguinte, na minha terra, eu sou a mulher mais alta. Falei, bem, então, realmente, você está de parabéns. Claro que isso aí não teve nenhum peso na avaliação do trabalho da Jaqueline. Mas, de qualquer maneira, estou mostrando como a Jaqueline é, de certa maneira, uma pessoa que, com uma plena preocupação em viver de forma até bem plena a própria vida. Eu tive o contato com ela durante alguns anos, com minha aluna, professor orientador, e percebi nele o entusiasmo que fazia com que ela superasse alguns obstáculos, alguns realmente difíceis de serem superados. Agora, na orientação desse trabalho, há aqui, nessa orientação, a ousadia do orientador, porque, na verdade, eu não sou historiador, expliquei ali que eu não era historiador, eu sou antropólogo. Mas, como eu tenho projetos que procuram ligar identidade étnica ou etnicidade à identidade religiosa, é o caso do índio como identidade étnica e o protestante como identidade religiosa, então ela encaixar perfeitamente no projeto, apesar da minha perspectiva antropológica e a dela historiadora. Ela assistiu minhas aulas e se tornou um pouco antropóloga. E eu me familiarizei com ela e me tornei um pouco mais historiador, se bem que história é uma disciplina que sempre me apaixonou, sempre me atraiu e tal. Aí há uma curiosa coincidência que eu quero contar a vocês, quero tornar pública. No mesma semana em que eu a examinei, que eu iria examinar, aliás, eu recebi por e-mail de um professor que vocês devem conhecer, porque é extremamente conhecido, o professor José de Souza Martins, um grande sociólogo da atualidade, professor da Universidade de São Paulo, e protestante light, como eu sou classificado também, quer dizer, aquele protestante que é protestante, não abre mão de ser protestante, mas pouco vai à igreja. Mas o Martins, como protestante light, ele pegou, sabe que isso nos interessa a ambos, me mandou um e-mail e disse, João, leia que coisa interessante. Era um artigo publicado em 1917, você historiador, não me deixa falhar na cronologia, hein? 1917, do Souto Maior. Bateu? Bom. No Recife, sobre os dois indígenas que se converteram ao protestantismo, a Igreja Reformada Holandesa, e ele chamava atenção para o artigo, que era muito interessante. E, coincidentemente, eu encontro, então, a Jaqueline preocupada com o mesmo problema, mas numa proposta mais geral, dentro de uma linha da história das mentalidades. Eu até telefonei ao Martins, semana passada, dizendo, Martins, vou levar de presente um livro para você, porque, no fundo, você tem responsabilidade por isso, porque você despertou meu interesse e, coincidentemente, um orientando a minha trouxe o tema para ser transformado numa excelente monografia de mestrado, agora livro, pela editora Mackenzie. Eu quero
cumprimentar a Jaqueline pelo trabalho, um trabalho realmente que me fez virar, assim, entender melhor certas perspectivas, revelando um mundo que eu também, embora antropólogo, ligado à questão indígena, não conhecia, ou conhecia mal, e acabei conhecendo melhor do que ela, ou tanto quanto ela, porque eu tenho como princípio o seguinte: numa aula, num bate-papo, numa conversa, numa discussão, entre alunos e professores, às vezes o professor fica aprendendo mais do que o próprio aluno. Então, eu aprendi muito com a Jaqueline, o trabalho dela. E eu quero cumprimentá-la, dizer que eu estou muito feliz por ver isso ali publicado. Estou muito feliz de revê-la aqui conosco, muito feliz de saber que você já está dando aula no ensino superior lá na sua terra, que eu nunca consigo saber o nome, tem para Iguatu, Iguatu, lá no sertão do Ceará. Então, eu a cumprimento, e eu queria fazer uma menção aqui, se me permite, o reverendo Davi, a Jaqueline, a Andréia. A Andréia é que se encarregou da edição desse livro. A Andréia é uma pessoa extremamente apaixonada pelo assunto e cuida com um carinho muito grande disso aí. Quero cumprimentar, viu, Andréia? E não é apenas para poder realmente tecer louvores assim, publicamente, é porque realmente você me contagiou com seu entusiasmo, com sua seriedade em focalizar a questão de edição de livro. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Boa noite.